Olá, professores que ensinam matemática e professores de todo o Brasil, do estado do Mato Grosso. Nós estamos neste evento, grande evento, que é o primeiro Enopen, primeiro encontro nacional online de professores que ensinam matemática. E nós estaremos nessa palestra, a palestra de número 3, com o professor doutor Regis Varão. O professor Regis Varão é o professor da Universidade Estadual de Campinas. O professor Regis é formado em matemática pela Unicamp, mestre e doutor pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada. Ele tem pós-doutorado no ICMC da USP e pela Universidade de Chicago. Sua área de pesquisa concentra-se em sistemas dinâmicos e teoria ergódica e também trabalha com divulgação científica. O professor Regis possui um canal que tem sido muito veiculado, muito assistido, né, por alunos de ensino médio, alunos da universidade que graduam em matemática e outras áreas afins, que é o Fantástico Mundo Matemático. E nesta manhã o professor Regis vai ministrar uma palestra intitulada Por que criei o Fantástico Mundo Matemático? Então, ao longo da palestra do professor Regis, nós gostaríamos que vocês fizessem perguntas, participassem, né, que vocês pudessem interagir nessa palestra juntamente com ele. E a todas as perguntas que forem feitas, que forem colocadas no chat, nós estaremos prontamente aqui para ajudá-los, respondê-los. Então, gostaríamos que vocês interagissem conosco. Esse evento é para você, professor de matemática, é para você, professor que ensina nos anos iniciais, você, professor pedagogo, você, professor da área fim. Então, fique à vontade para fazer as perguntas que vocês tiverem aí, que vocês acompanharem ao longo da palestra, alguma ideia que surja e você queira fazer em cima dessa ideia uma pergunta. Então, eu convido para essa palestra o professor Regis, e de antemão eu agradeço, né? Nós ficamos muito honrados com o aceite do convite e com a presença neste evento online. Obrigado, professor, por favor, se sinta à vontade para esse momento conosco. Obrigado, Júnior, pela apresentação. Queria agradecer particularmente ao Júnior e toda a organização pelo convite. Estou muito feliz de participar desse evento online, né? Tem prós e contras a gente fazer online, né? A parte positiva, vamos falar da parte positiva, é que a gente consegue chegar em mais lugares, né? Pessoas que talvez não pudessem ir pessoalmente, agora podem ir. Uma parte negativa de fazer online é esse contato, né? Eu não consigo aí chegar perto de vocês. E eu reforço o que o Júnior comentou, que aqui, ó, vai ser mais como, vamos pensar mais como um bate-papo, e vocês podem colocar as perguntas à medida que eu for falando aqui. Aí eu posso, usando os comentários de vocês, aproveitando e comentando em cima. Beleza? Como o Júnior comentou, o título da palestra, eu não preparei, quer dizer, eu não vou apresentar com slides, porque eu vou usar aqui, pelo menos, na medida do possível, vamos tentar ficar mais próximos, então vou ficar aqui aparecendo para vocês. Eu tenho esse canal de divulgação, eu vou só agora compartilhar minha tela rapidamente, só para mostrar a cara do canal, depois eu volto para comentar um pouco mais. E na foto de apresentação, aparecia esse rapaz aqui. O nome dele é Joaquim, beleza? A câmera do meu computador, ela fica embaixo, é bem estranha, então não consigo colocar muito, não consigo deixar o Joaquim aqui na câmera, tá? Vamos lá, deixa eu só... Vamos ver, né? Vamos ver se vai dar... Ih, já deu... Já travou. Espera aí, gente. Tá. Por alguma razão, quando eu clico em tela cheia, dá ruim. Vou deixar só maior. Vou compartilhar rapidinho para mostrar aqui. Vamos lá, compartilhar minha tela. Share screen. Beleza. Tá, compartilhar.
compartilhar a tela toda para evitar problema. Bom, acho que está indo aí, né? É só para abrir aqui. Eu só queria abrir. Estou supondo que vocês estão me vendo, porque agora eu não tô recebendo feedback. Só queria mostrar a cara do canal. Se vocês forem no YouTube e digitarem Fantástico Mundo Matemático, se colocarem youtube.com/Fantástico Mundo Matemático, vocês vão cair nesse meu canal aqui, tá vendo? Esse é o Joaquim. Tô supondo que vocês conseguem ver o meu mouse mexer, né? Esse aqui é o Joaquim. E aqui tá a cara dos vídeos, tá bom? Só queria literalmente mostrar, daqui a pouco eu volto, caso quem não conheça, era só para vocês verem a cara. Daqui a pouco eu volto aos vídeos para comentar algumas coisas mais especificamente, tá bom? Agora eu vou sair. Vamos ver se vai dar... Agora eu tô na dúvida. Eu tô com um pouco de... Selma, você consegue cancelar o meu compartilhamento de tela? Porque eu tô com um problema aqui. Os botões sumiram para mim. Ah, não, stop screen. Acho que deu certo. Beleza? Ó, é o seguinte, pessoal. Então, deixa eu começar comentando o que é o Fantástico Mundo Matemático. O Fantástico Mundo Matemático, ele começa, ou talvez a parte mais visível dele, é esse canal no YouTube que eu tenho, de divulgação de matemática. Só que o Fantástico Mundo Matemático, ele é mais do que só um canal. Eu vejo ele como um guarda-chuva em que eu tenho outros projetos. Por exemplo, eu desenvolvo também, com o que eu chamo Fantástico Mundo Matemático, projetos de PIBIC do ensino médio, palestras de divulgação. Tem agora um podcast. Quem escuta podcast, escreve Fantástico Mundo Matemático, por exemplo, no Spotify, no Google Podcast, e você vai encontrar o Fantástico Mundo Matemático lá. Beleza. Vamos lá. Qual que é o contexto? Quem sou eu? O Júnior já apresentou. Se vocês verem a minha formação, ela foi toda voltada para fazer pesquisa em matemática. Eu fiz a graduação em matemática, foi bacharelado em matemática, depois mestrado, doutorado, pós-doutorado, e aí virei professor aqui na Unicamp. Então, todo o meu trajeto, e durante todo esse tempo, eu tinha o objetivo de virar pesquisador. E aí continuo como pesquisador. Ok. Mas durante todos esses anos, né, mais de uma década aí, você só estudando matemática, só se voltando à pesquisa, com o tempo, a gente vai percebendo que a matemática é mais do que só sentar ali na cadeira e estudar matemática. Então, seja na formação que eu tive, ou qualquer um dos que estiverem me ouvindo, o fato de estudar e de refletir sobre o que a gente faz, seja se você for professor de matemática ou de qualquer outra área, mais do que o conteúdo técnico, estudar nos transforma. E, em algum sentido, essa transformação, ela ocorreu para mim. E ela ocorreu... e ela foi me transformando de um jeito... foi me transformando por dentro. E eu comecei a perceber que havia alguma incompatibilidade, vou chamar assim, ou havia alguma contradição na forma que a gente aprende matemática, estuda matemática, e o que a gente espera da matemática. Tá? Ó, isso é uma coisa importante. O que a gente espera da matemática, ou o que as pessoas esperam que a gente aprenda com a matemática, eu comecei a perceber que
estava um pouco diferente do que de fato nós estávamos aprendendo enquanto, por exemplo, estudantes de matemática ou enquanto mesmo pesquisador em matemática. Tá, e o que é isso que eu estou comentando? Onde que está esse tal problema aqui? O que começou a me deixar inquieto? Vocês já devem ter ouvido falar de um filósofo super importante na história da matemática, que é o Sócrates, tá certo? O Sócrates, tem uma frase que eu gosto muito do Sócrates, a mais famosa dele, que é: só sei que nada sei. Só sei que nada sei. O que quer dizer essa frase? Essa frase é o seguinte: o Sócrates, ele sabia que ele não entendia sobre diversos assuntos. Só que, ao contrário de outras pessoas, ele tinha a percepção de que ele não entendia algum assunto. Então, como que funcionava? O Sócrates, ele se deparava com alguém que afirmava ter algum conhecimento sobre um determinado assunto. Aí o que ele fazia? Ele ia perguntando para as pessoas: olha, mas por que isso? Mas por que aquilo? Dava exemplos, contra-exemplos. E ao longo do processo desses diálogos apresentados por Platão, digamos, uma pessoa que antes achava saber algum determinado assunto, à medida que ela ia interagindo com Sócrates, ela percebia que ela talvez não soubesse tanto aquilo que ela achava saber. Em essência, era assim que o Sócrates trabalhava. E aí, então, voltando na frase, só sei que nada sei, é que é o seguinte: o Sócrates, ele dizia o seguinte, olha, em um dos diálogos do julgamento de Sócrates, ele disse o seguinte, olha, se eu sou mais inteligente que os outros, onde que está a minha inteligência? A inteligência do Sócrates está em perceber que ele não sabe as coisas. Essa é uma parte fundamental que a gente vai retomar, e ela é fundamental para aprender a fazer matemática, estudar matemática, ensinar matemática. Vou repetir. O Sócrates percebia que ele estava acima das outras pessoas, ou seja, que ele tinha um conhecimento maior, não porque ele de fato sabia alguma coisa, mas é porque ele percebia, ele sabia que ele não sabia. E isso é fundamental. Uma coisa é você não saber, a outra coisa é você saber que não sabe. Ok. Onde que isso tudo se encaixa com esse projeto que eu criei, com o Fantástico Mundo Matemático, comigo? Que no fim das contas, por um lado, a gente diz que a matemática, nossa, você faz matemática, você é professor de matemática, todo mundo já deve ter ouvido esse estereótipo, nossa, como você é inteligente, você deve ser inteligente. Só que assim, a formação que a gente tem, ela é muito em caixinhas, né? Como que a gente aprende matemática? Alguém passa, digamos, o professor passa uma fórmula, o aluno aplica a fórmula. A gente se questiona, a gente pergunta o que a gente está fazendo. Então, por mais que a matemática carregue esse ar vou usar a palavra superioridade em algum sentido, não é bom usar essa palavra, mas por mais que a matemática carregue para o senso comum essa sensação de que, nossa, você é inteligente, você faz matemática, na prática, o que a gente faz, fazendo matemática, ensinando matemática, é meramente reproduzir fórmulas, reproduzir ideias fechadas. A gente não aprende a se questionar. Tá. E é aqui que eu entro com Sócrates. Por que eu gosto de Sócrates? Porque o fundamental, talvez se eu pudesse pontuar algo importante que a gente deve levar para a nossa vida e aprender a fazer, é perceber que a gente não sabe as coisas. E perceber que a gente não sabe um determinado assunto exige prática em se questionar, em desafiar os seus próprios conhecimentos. Tá. Ponto. O que isso tem a ver com o Fantástico Mundo Matemático? Ao longo da minha formação, eu percebi que eu comecei a correr atrás dessa essência do que é fazer a matemática. E a matemática como esse processo
de aprendizado, como uma ferramenta de raciocínio. E eu comecei a reparar que isso que eu estava buscando na matemática nem sempre estava associado à maneira que a gente aprende a matemática. Seja na universidade ou se a gente estiver falando na escola, ensino médio, ensino fundamental. Então, é nesse contexto que entra a criação do Fantástico Mundo Matemático. Então, eu crio o Fantástico Mundo Matemático, principalmente, estou falando aqui do canal Fantástico Mundo Matemático no YouTube, ele vem nessa tentativa de passar para as pessoas o que eu considero como sendo o fundamental da matemática. Ou seja, o que eu considero, o que eu acho que deveria ser o cerne, aquilo que a gente deveria perceber como importante ao estudar a matemática, ao ensinar matemática. Tá, só que é muito difícil a gente desenvolver um raciocínio crítico, a gente aprender a fazer perguntas, tudo isso é muito difícil. Então, como que o Fantástico Mundo Matemático entra? Ele entra no seguinte sentido. Não tem um vídeo que você clica lá no vídeo e o vídeo vai falar, olha, aprenda a estudar. Seria até interessante fazer um vídeo desse, mas, de toda forma, no momento, não tem um vídeo, aprenda a estudar, ou como que é a matemática. Não, por quê? Porque eu quero criar uma cultura. Então, aprender a pensar, aprender a se questionar, exige um hábito. Então, a minha ideia do Fantástico Mundo Matemático é criar um hábito nas pessoas, é criar um ambiente de debate, para que as pessoas possam ver a matemática para além do que elas aprendem na escola ou na universidade. Eu vou dar alguns exemplos daqui a pouco para mostrar como a maneira que a gente aprende a matemática, seja na escola ou na universidade, ela está, vou dizer, errada, ou pelo menos não está focando aonde deveria. Então, esse é o contexto em que eu criei o Fantástico Mundo Matemático. Essa inquietação de perceber que há uma desconexão do que deveria, de como que a gente deveria enxergar a matemática, ou tentar buscar o cerne da matemática, e essa maneira que nós aprendemos a matemática. Então, essa dessintonia aí é o que me fez criar o Fantástico Mundo Matemático. Eu comentei de Sócrates, né? Uma coisa importante, só sei que nada sei, ou seja, a gente perceber as nossas próprias limitações. E aí agora tem outro filósofo que a gente conhece mais como matemático, que é o René Descartes, aquele mesmo filósofo lá do plano cartesiano. A filosofia dele tem uma coisa muito legal, que é o seguinte, ele falava o seguinte, olha só, ele também estava tentando desenvolver um método de raciocínio, e é muito legal que o método de raciocínio dele, ou seja, o método para descobrir a verdade, é bem matemático. Olha só, o que ele falava? Ele falava o seguinte, ele é o da frase, penso, logo existo. Daqui a pouco eu vou discutir essa frase, tá? Mas olha só, como é que o Descartes, qual é a proposta dele para a gente aprender a raciocinar? A proposta dele é o seguinte, nós devemos duvidar de tudo. Você deve ir se perguntando e se questionando até você chegar... Então vamos pensar assim, você faz uma pergunta e aí você vai se perguntando, tentando achar cada vez onde que está a pergunta fundamental que explica toda a ideia que você está tentando construir. Então, você faz uma pergunta e você vai se perguntando, mas será isso? Por que isso? Você vai se perguntando sem medo. Você vai se perguntando, até você chegar em alguma verdade, digamos, ou você chegar a um ponto que você simplesmente não consegue mais perguntar. E aí, quando você faz isso,
note que o que você está fazendo é tentar construir uma percepção sólida do teu conhecimento. Veja, isso é muito matemático, né? Na matemática, usualmente, como que a gente pensa que é a construção da matemática? De uma maneira resumida, a gente pensa que a matemática é construída assim, tem o axioma, ou seja, aquilo que é o fundamental, eu não consigo ir para mais abaixo daquilo, não vou entrar nesse mérito, mas o axioma seria esse alicerce, olha, é o mais longe, é o mais profundo que eu consigo ir, e do axioma você vai subindo, tá certo? Perceba que é mais ou menos isso que o Descartes ele propõe. Isso para a nossa vida, tá certo? Eu estou falando aqui sobre qualquer assunto. Você tem uma dúvida sobre não sei o quê, vá se perguntando, sem medo, vá se perguntando, se perguntando. O Descartes, ele propõe o seguinte, e eu sugiro todo mundo ter sempre isso na cabeça, eu acho muito legal. Ele diz o seguinte, olha só, imagina, lembra muito Matrix, ou se a gente está vivendo em alguma simulação computacional, ele diz o seguinte, olha só, imagina que tivesse um ser maligno que o objetivo dele, muito poderoso, e o objetivo desse ser seria te confundir. Então ele cria toda a realidade, ele cria as coisas, sempre com o objetivo de te confundir. Então é por isso que o Descartes fala, é por isso que você tem que questionar, sem medo, sem dó. Questionar é você se questionar ilimitadamente. Porque, pensa, imagina que a gente está numa Matrix ou alguma simulação em que alguém está tentando te enganar. A pessoa cria uma realidade, colocou uma cadeira ali, aquela cadeira não existe. Tá, então como é que você se livra, como é que você consegue distinguir o que é real do que não é real? Não vou começar a entrar muito nesse mérito, mas isso que o Descartes propõe é muito legal. E agora, só voltando na frase dele, ele fala assim, penso, logo existo, que ele fala o seguinte, olha, a única coisa que talvez a gente consegue ter garantia é da nossa própria dúvida, né? Então, por isso que penso, logo existo, é mais ou menos assim, ó, se eu estou duvidando, eu posso duvidar de tudo, menos de ter dúvida. Seria essencialmente isso. Na matemática, como que eu gosto de olhar isso na matemática? Quer dizer, eu vejo isso muito como emprestado da matemática e como que essa ideia da matemática que a gente aplica para a nossa vida, que é aprender a questionar, etc. E na matemática, não é isso que a gente faz? Veja, se eu quero provar algum teorema, quero provar alguma coisa, uma demonstração, o que é uma demonstração? Imagina, teorema, demonstração. Uma demonstração, ela se propõe a fazer o que o Descartes falou que é para fazer. Você tem que fechar qualquer brecha. Você tem que deixar a coisa perfeita. Na matemática, em algum sentido, a gente consegue fazer. Na vida real, é diferente. Mas perceba, a gente consegue emprestar esse pensamento matemático, a gente consegue emprestar essa forma de fazer matemática e de pensar matemática, a gente consegue trazer isso para a vida real, para o mundo real. Então, é esse tipo de conexão que eu acho que é fundamental ao estudar matemática, ao perceber matemática. Então, quando a gente estuda matemática, é importante que a gente entenda que a matemática ela não está fechada em si. Porque senão o que a gente vai fazer a gente quer apenas virar reprodutores de fórmulas, a gente quer pegar uma coisa pronta e replicar. Aprender a se questionar, aprender a pensar, aprender a fazer perguntas é muito difícil. Ainda nisso, sobre fazer perguntas, e que tudo isso me motivou, no fim das contas, a criar o Fantástico Mundo Matemático, vou compartilhar aqui minha tela novamente para mostrar, só para indicar, e aí eu comento um pouco mais, uma playlist do meu canal. Sobre áreas, e vou comentar por que eu acho importante. Nossa. Travou.
Eu não sei se vocês estão me vendo, mas... Ah, gente. A minha aba aqui que vocês estão travou para mim. Nossa, que droga. Eu não sei se vocês estão me vendo. Ô, Júnior, me dá um... Me diz no... Ou abre o microfone aí. Só me diz se vocês estão me ouvindo e me vendo, que eu posso continuar com a tela travada mesmo. Aí eu continuo porque... Estamos vendo, sim. Tá compartilhando a minha tela? Não, pede para compartilhar. Não, é que travou tudo. Eu acho que quando eu fui compartilhar pela segunda vez, então eu nem vou mais clicar. É que tá travado, eu nem consigo... Não, então tudo bem. É o seguinte, eu vou continuar falando aqui, vocês estão me vendo, não é isso? Eu vou... Só me dá... eu não tô vendo nada. Se puder falar no áudio, você tá me... Eu vou continuar aqui, tá bom? Travou aqui as minhas abas, tudo. Oi. Vamos fazer o seguinte, você quer mostrar o seu canal, porque a gente pode compartilhar aqui, e aí você vai... Eu só ia mostrar, eu só ia puxar um assunto, eu só ia mostrar lá pro pessoal, era coisa bem simples. Eu só ia entrar lá na playlist, tem a lista da playlist, aí tem uma playlist, nem sei se precisa, como travou aqui, nem sei se precisa mostrar, mas assim, eu vou falar, vocês vão lá no meu canal, aí tem uma playlist que chama Planeta Chuplifo, beleza? Essa playlist, ela é sobre... Como é? Isso, qualquer coisa vai me falando aqui que travou. Que triste, travou aqui meu... Que droga, né? Bom, essa é outra coisa ruim das coisas online, que sempre dá algum problema, né, gente? Desculpa. Como que chama, Regis, para eu chegar aqui pro pessoal? Vai na playlist... agora meio que destravou, mas eu não vou tentar fazer, não. Clica em play... clica em Fantástico Mundo Matemático aí. E aí vai em playlist. Tem uma playlist ali, a penúltima, lá aí embaixo, tá? Planeta Chuplifo. Isso. Tá vendo, galera? Vocês depois assistam essa playlist aí, nem precisa deixar rodando, era mais para mostrar. Essa playlist eu fiz, inclusive, pensando em alunos e em professores. Eu vou começar falando de... Planeta Chuplifo é um planeta que a prima do Joaquim mora lá, tá? Aí a gente vai discutir a matemática no Planeta Chuplifo. A gente vai falar... Aí a gente faz uma construção dentro do Planeta Chuplifo, coisa rápida, dê uma olhada lá. A gente fala começa falando de números. Nossa, como é que foi surgindo os números lá no Planeta Chuplifo? Porque a prima do Joaquim mora no Planeta Chuplifo, ela estava visitando a gente aqui no planeta Terra e começou a discutir a matemática do Planeta Chuplifo. Como é que foi surgindo os números lá, como é que o pessoal foi lidando com áreas, etc. Tem coisas de divulgação, isso quer dizer, é mais focado em divulgação. Então vai ter também coisas avançadas lá e vai ter coisas básicas, coisas que dá para usar, inclusive, em sala de aula. Dê uma olhada lá. Tá. Para que eu citei o Planeta Chuplifo? Primeiro, para vocês depois darem uma olhada lá na playlist, conhecer mais do canal. E segundo, porque lá na playlist eu vou tratar de um tema que é de área. Por que eu gosto de área? Porque agora eu vou relatar um caso que acontece aqui quando eu dou curso para alunos da licenciatura, para alunos da matemática. Olha só, gente, é o seguinte. Então, digamos, eu vou dar o curso,
No dia, a gente vai estudar sobre áreas. Aqui tem um curso que é resolução de problemas, que a gente revisa assuntos do segundo grau para os professores, para os alunos, né, da licenciatura, que vão ser professores, tá? Então, a gente vai revisar os assuntos. Um desses assuntos é o quê? Área. O que eu fiz? Ou o que eu costumo fazer? Então, vou relatar um caso, assim, né? Então, o que eu fiz? Fui lá e falei, galera, ditem para mim as áreas e volumes que a gente conhece. Daí a gente digitou, né? A gente sabe a área do disco, a gente sabe o volume aqui da casca da bola, né? Da esfera, a gente sabe o volume da bola, etc. Volume da pirâmide, área do retângulo, do triângulo. Listamos alguns, não são tantos assim que a gente essencialmente conhece. Quer dizer, eu estava lá no quadro, listei. Aí é bem legal que é o seguinte, um dos alunos falou, professor, inclusive a gente tem isso fresco aqui porque numa outra matéria que eles estavam fazendo, alguns dos alunos, eles falaram, olha, a gente teve que preparar uma aula, como se fosse para ser dada na escola, desse tema de área, né, área e volume. E eu perguntei, beleza, e como que é isso aí? Essencialmente eles vão mostrar as fórmulas e vão desenvolver exercícios. Beleza. Perfeito. Exceto que é o seguinte, então agora estamos no contexto de alunos da licenciatura que vão se formar professores. Eu listei lá as áreas e volumes e aí eu fiz a seguinte pergunta. Tá, vocês estão aí, olha, a gente já conhece o assunto, a gente já conhece isso aqui. Eu perguntei, por quê? Apontando aqui para as listas das fórmulas, a minha pergunta era, por quê? Por que o quê? Porque as fórmulas de todos esses itens que a gente colocou no quadro, por que elas são isso aí? Tudo bem, algumas delas a gente obtém de outras, mas todas, eu quero saber de todas, né? Por quê? E aí o que acontece uma simples pergunta, vamos lá, se remetendo a Descartes, a gente quer questionar. A gente para e percebe que a gente nem sabe por que a fórmula é assim. A gente não sabe por que a gente usa. Um parêntese importante agora. Eu não estou dizendo que é fácil, não, tá? Não estou dizendo que é fácil, que todo mundo, por exemplo, que está me assistindo tem que saber. Eu só quero usar isso para ilustrar o nosso aprendizado, tá bom? Então não estou dizendo que, olha, se eu falar que todo mundo tem que saber, até porque é difícil. Não quero entrar agora nesse mérito, mas só quero relatar, então, para a gente entender o contexto do que eu quero trazer. Então a gente percebe que, a gente usa essas fórmulas, usa um monte de fórmula, a gente faz um monte de coisa, ensina um monte de coisa, mas no fim das contas, quando a gente começa a se perguntar o porquê das coisas, a gente percebe que a gente não sabe um monte de coisa. E aí um mundo vai se abrindo, né? Quando você começa a se perguntar o porquê e vendo que você não sabe isso ou aquilo, voltando lá para Sócrates, quando você percebe que não sabe algum determinado assunto, quando você começa a perceber as suas reais deficiências, ou aos poucos você vai percebendo cada vez mais que você sabe menos, é aí que você vai tendo uma percepção maior e geral das coisas. E é aí que você, inclusive, vai ter uma capacidade maior de aprender porque vocês já devem ter percebido o seguinte, às vezes, vou citar do ponto de vista de aula, às vezes a gente está assistindo aula, a gente está tão perdido no assunto que nem perguntar a gente consegue, né? Às vezes estamos assistindo lá uma palestra. Puxa, já estou tão perdido que eu nem consigo fazer uma pergunta. A pergunta que eu consigo fazer é assim, não, volta tudo. Tá. Isso acontece, né, quando a gente está estudando o tempo todo. Então, quando a gente vai percebendo que não sabe, quando a gente vai detectando, é isso, olha só, a falha está aqui, a falha está ali, e é muito difícil fazer isso, mas à medida que a gente vai treinando fazer isso, é aí que a gente vai aprendendo a aprender. Beleza?
Então, voltando aqui para o tema, né, que é o Fantástico Mundo Matemático, eu só queria dizer o seguinte: a minha ideia do canal é livre de ter que ensinar para fazer uma prova, livre de ter que ensinar alguém para passar no vestibular, livre de qualquer avaliação. A minha ideia é criar um ambiente em que a gente possa ir percebendo o que é fazer matemática. E percebendo que fazer matemática é muito mais do que... ou seja, fazer matemática não é ficar aplicando fórmulas. Fazer matemática é se questionar, é fazer perguntas, é aprender a fazer perguntas. Tudo tem os seus determinados contextos, tá certo? Uma criança chega para você e pergunta: como que nascem as crianças? Bom, depende de qual que é a idade da pessoa, você vai responder isso de um determinado jeito. O que eu quero dizer? Eu não estou dizendo que você vai lá, agora vamos lá no ensino fundamental, vamos agora se questionar, e se as crianças não souberem demonstrar áreas e não sei o quê, então tá errado. Não, eu estou falando de uma maneira geral sobre se questionar, e tudo também depende, ou seja, você se questiona e as coisas vão até onde é possível naquela determinada faixa etária. Mas eu também trago o que eu gostaria, principalmente com esses exemplos que eu dei, talvez os exemplos são mais próximos de vocês, por exemplo, esses exemplos de área. São mais próximos porque vocês, como professores, já podem se perguntar, né? E a área? De onde que vem a área disso, a área daquilo? A gente pode se perguntar. No Planeta Tuplifo, eu vou dar respostas a essas perguntas aqui. Talvez não tão de uma maneira objetiva, porque eu estou contando numa história lá, e aí a resposta vai ser via, digamos, uma história que aparece lá. Eu convido vocês a assistirem. De toda forma, percebam, eu trago o quê? O que acontece? Eu trago essa reflexão. Então, quando vocês forem assistir o canal, quando vocês forem refletir no que eu apresento lá no canal, eu espero contribuir para essa percepção do que é matemática. Porque não adianta fazer uma palestra, não adianta dar uma palestra, vou dar uma palestra e passar para vocês a minha visão de matemática, eu vou tentar transformar vocês. Não, as transformações, gente, por mais que hoje em dia todo mundo promete um monte de coisa em uma palestra, as transformações, elas não ocorrem em uma hora de conversa. Elas contribuem para uma transformação. Então, é por isso que eu acredito muito na força, por exemplo, do canal, do podcast que a gente criou, que é o quê? As pessoas podem ficar em um contato relativamente constante, com uma maneira de ver a matemática, em que eu vou trazer diálogos e apontar e trazer perguntas, tá? Uma outra coisa que eu acho legal, convido vocês a assistirem, esse semestre eu estou dando um curso de História da Matemática aqui na Unicamp. E aí, meio que parte desse curso, na verdade é o seguinte, o curso, eu decidi como uma coisa extra, apresentar e aí fazer uns pequenos trechos, ou pegar algumas partes do curso de História da Matemática, desse da Unicamp, e levar para o Fantástico Mundo Matemático. Infelizmente, nas últimas semanas eu não postei, por uma questão de tempo aqui, estava com... Estou me mudando, várias coisas, e aí não consegui preparar, editar as coisas certinho para postar, mas vou voltar em breve, mas só para dizer o seguinte, convido vocês a participarem do curso de História da Matemática que eu estou fazendo no Fantástico Mundo Matemático. Inclusive, se vocês entrarem lá no Fantástico Mundo Matemático, os cursos, ou de História da Matemática, ele vai ter uma thumbnail. Thumbnail é aquela foto que aparece assim, de entrada do vídeo, ele vai ter sempre uma foto característica lá. Eu estou na frente de um quadro, o quadro aqui, inclusive, eu estou na Unicamp agora. Tá, beleza. Então, deixa eu tentar recapitular o que eu falei aqui até agora.
Eu criei o Fantástico Mundo Matemático com qual objetivo? Eu gostaria de passar para as pessoas uma outra visão da matemática. E é uma visão da matemática que talvez a nossa via tradicional de ensino não nos permite entrar em contato. Que é esse tempo para degustar, para pensar sobre a matemática. Porque é fundamental que a gente pare para pensar sobre a matemática, para que a gente mude a nossa própria relação com a matemática. E tanto alunos lá no ensino básico, quanto na universidade, a gente às vezes não tem muito tempo para pensar sobre a matemática. E aí o Fantástico Mundo Matemático, ele entra com esse intuito de pensar sobre a matemática na medida do possível, fazendo matemática. Meu objetivo lá não é fazer as coisas como videoaula, tá certo? É mais de divulgação. Videoaula, você já vai encontrar um monte de videoaula em muitos canais bons. Então, meu objetivo não é fazer videoaula. O meu objetivo é apresentar, dar uma outra visão de diversos temas relacionados à matemática. Tá? E fundamental, nem sempre eu enfatizo isso nos vídeos, mas fundamental eu vejo a matemática como um mecanismo. E como um mecanismo, ele precisa ser treinado. Eu dei o exemplo aqui desse relato aqui com os alunos sobre o que é área, o que é volume, e os alunos percebendo que eles não sabem, para a gente tentar perceber onde que é o problema na nossa maneira de ver matemática. Vou dar mais um exemplo também, exemplo de aula em sala, que eu já fiz com os alunos, para vocês perceberem o que eu estou buscando aqui, o que eu estou buscando passar da matemática. Parábola, beleza, pessoal? Parábola, equação de segundo grau, a parábola, né, fica assim, o assado, tá. A parábola, ela tem um vértice, né? Tem um vértice. Eu perguntei para os alunos, pessoal, eu quero achar aqui o máximo ou o mínimo, dependendo do sinal do termo do coeficiente maior. Eu pergunto para o pessoal, para os alunos, galera, como é que eu encontro o máximo ou o mínimo, né? Como que eu encontro o vértice da minha parábola? Todo mundo sabe. Professor, é menos b sobre 2a. X igual a menos b sobre 2a. Maravilha. Aí eu pergunto, por quê? Pergunta simples, tá vendo? Novamente, vamos lá, vamos trazer Sócrates, Descartes, que eu comentei. Vamos só se perguntar. E a pergunta é, por quê? Tudo. Percebe? Eu sempre posso fazer essa pergunta, por quê? Eu sempre posso aplicar o método de Descartes, que essencialmente seria, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Até eu conseguir me convencer do que nossa, dali eu não consigo passar. Dali eu não consigo mais perguntar nada. Tá. Vértice da parábola e eu pergunto, por quê? Os alunos respondem. Professor. Bom, quem souber aqui, mas só para uma maneira de você resolver isso, gente. Se você fez cálculo, você pode derivar. E aí, todo mundo, é uma coisa bem simples, derivar polinômio, tá? Você deriva a sua equação do segundo grau igual a zero e você encontra a tua você encontra a fórmula, o x do vértice, tá? Você deriva igual a zero enquanto o x do vértice. Beleza. Bom, quem não souber o que eu estou falando, resumindo, é só o seguinte. Na universidade você faz um curso que chama cálculo, é uma ferramenta super poderosa. Daí o que os alunos, quando eu pergunto, qual que é o vértice da parábola, os alunos falam, é fácil achar. Eles aplicam o cálculo, deriva igual a zero e acham. E eu pergunto, tá, mas se eu não sei cálculo, né? Cálculo bem mais recente, digamos. Eu não sei cálculo, como que eu encontro o vértice das parábolas? E aí, com frequência, agora, atenção, olha só, com frequência,
Aí os alunos dão uma pensada, eu dou lá um tempo, dão uma pensada. E não sei, professor, às vezes soltam até, olha, só dá para resolver usando cálculo, derivando. Tá, bom, aqui eu não vou discutir a equação de segundo grau com vocês podem dar uma procurada, mas o que você tem que fazer é completar quadrado e analisar. Só o que eu quero dizer é o seguinte, você consegue encontrar quem que é o vértice sem passar por essa coisa aí super poderosa que chama cálculo. Você consegue fazer tudo de maneira bem elementar, tá bom? Tá. Se você não entendeu o que eu falei, não tem problema. O que eu só quero que você entenda que eu estou usando isso para exemplificar o quê? Exemplificar como que a gente está aprendendo as coisas. E como que a gente está aprendendo... Então, esqueça os alunos em si, tá? Porque assim, cada um é cada um. Eu quero... vamos analisar essa história que eu contei de uma maneira abstrata, sem pensar nos envolvidos em si. Mas vou usar ela só como uma abstração para ilustrar o tipo de aprendizado que a gente tem. O aprendizado é o seguinte, ou seja, o problema de não perguntarmos por quê. A gente usa uma ferramenta bem poderosa. Então, o que está acontecendo é assim, tem uma ferramenta super poderosa, a gente usa ela, alguém passou ela, a gente não sabe construir ela, mas alguém passou. A gente pega essa ferramenta super poderosa e agora aplica um problema bem simples. E aí a gente tem a percepção de que a gente sabe as coisas. E você pensa, uai, eu estou usando aqui as ferramentas que me deram, eu sei, então eu entendo tudo que eu estou fazendo. Percebe que só o que está acontecendo, você está se enganando, porque só o que você faz é você pega uma outra ferramenta e resolve agora uma coisa, entre aspas, anterior. E aí você tem a sensação, nossa, eu estou aprendendo. Agora eu sei bem mais matemática. De novo, passar às vezes uma fórmula, passar um procedimento e falar para alguém repetir, isso faz parte, isso tem que ser treinado, tá bom? Isso já é muito treinado na escola. O que eu quero é abrir os olhos, então o exemplo é para abrir os olhos a uma outra parte importante da matemática, que é o procedimento, a maneira de pensar. Então, qual que é o problema, abstratamente, quando eu falo? Você pega uma ferramenta para resolver uma coisa anterior. É que você só está pegando, você não está desenvolvendo o teu raciocínio, percebe? Você está reproduzindo o que passaram para você. E a principal ferramenta, eu acho que... Principal ferramenta não, eu digo, eu acho que a principal lição que a gente deveria tirar da matemática é a maneira de se portar diante da vida, diante da matemática, diante dos problemas. A matemática, ela é, antes de tudo, uma grande ferramenta de resolver problemas, da vida real ou não. Para você resolver problemas, você tem que parar, analisar, se perguntar, mas aí você precisa aprender a se perguntar. Se questionar envolve treino, tá? Talvez eu esteja me alongando muito. Deixa eu ver, eu acho que como deu problema aqui para compartilhar a tela, eu não vou compartilhar a tela. Tem um trecho do livro do Harari. Harari é um historiador de Israel. Ele tem um livro muito famoso que é Uma Breve História da Humanidade, Sapiens. Eu recomendo, é bem legal esse livro. Mas o que eu queria ler aqui é um trecho. Bom, aí eu não vou ler para não ficar tão longo, mas eu só queria comentar o seguinte. O Harari, ele tem um livro que chama 21 lições... Ele tem um livro aqui que chama 21 lições, para o século 21. Ele tem um capítulo lá que é Educação. A mudança é a única constante. Eu vou ler para vocês, deixa eu ler aqui para vocês, não é longo, são 4 parágrafos aqui. Deixa eu ler para vocês o que está lá, a gente volta a discutir no nosso contexto.
prestem atenção, é importantíssimo, tá? Depois eu vou discutir em cima, é importantíssimo. Tá, vamos lá, vou ler. 1000 anos atrás, em 1018, havia muitas coisas que as pessoas não sabiam quanto ao futuro, mas mesmo assim estavam convencidas de que as características básicas da sociedade humana não iriam mudar. Se você vivesse na China em 1018, saberia que em 1050 o Império Song poderia ruir, os quitais poderiam invadir a partir do norte e que epidemias poderiam matar milhões. Contudo, para você estava claro que mesmo em 1050 a maioria das pessoas ainda estaria trabalhando como agricultores e tecelões. Governantes ainda contariam com humanos para equipar seus exércitos e suas burocracias. Os homens ainda dominariam as mulheres, a expectativa de vida ainda seria de mais ou menos 40 anos e o corpo humano seria exatamente o mesmo. Por isso, em 1018, pais chineses pobres ensinavam seus filhos a plantar arroz ou tecer seda, e pais ricos ensinavam seus meninos a ler os clássicos confucianos, escrever a caligrafia chinesa ou lutar a cavalo, e ensinavam suas meninas a serem donas de casas recatadas e obedientes. Era óbvio que essas aptidões ainda seriam necessárias em 1050. Em contraste, hoje não temos ideia de que aspectos terão a China e o resto do mundo em 2050. Não sabemos, ele fez um paralelo, né? Ele pegou lá, esse trecho ele escreveu em 2018, né? Então ele faz o paralelo da China em 1018 e fala que em 1050 ela estaria essencialmente igual. E aí ele põe agora no nosso contexto, que seria assim, para ele na época 2018, se ele for olhar a China em 2050, no mesmo período que ele citou antes, aí ele fala, não sabemos o que as pessoas farão para ganhar a vida e não sabemos como vão funcionar exércitos ou burocracias. E não sabemos como serão as relações entre os gêneros. Algumas pessoas provavelmente viverão muito mais do que se vive hoje. E o próprio corpo humano poderá ter passado por uma revolução sem precedentes graças à bioengenharia e a interfaces cérebro-computador diretas. Daí ser provável que muito do que as crianças aprendem hoje seja irrelevante em 2050. Importante essa parte para a gente. Vou repetir, daí ser improvável que muito do que as crianças aprendem hoje seja irrelevante em 2050. A última coisa, estou lendo o livro ainda, a última coisa que um professor precisa dar a seus alunos é informação. Eles já têm informação demais. Em vez disso, as pessoas precisam de capacidade para extrair um sentido da informação, perceber a diferença entre o que é importante e o que não é, e, acima de tudo, combinar os muitos fragmentos de informação num amplo quadro do mundo. O mais importante de tudo será a habilidade para lidar com mudanças, aprender coisas novas e preservar seu equilíbrio mental em situações que não lhe são familiares. Olha só, estamos passando por uma pandemia. Para poder acompanhar o mundo de 2050, você vai precisar não só inventar novas ideias e produtos, acima de tudo, você vai precisar reinventar a você mesmo várias e várias vezes. Termina o trecho do livro. O que é fantástico dessa leitura que eu fiz? É que é o seguinte, olha só, gente. Resumindo, a gente não sabe como que vai ser o mundo. O que eu acho que a gente deveria usar para nos precaver de um futuro que nós não conhecemos é a matemática. Mas aí, de novo, não é a matemática
que é feita em caixinhas. A gente precisa aprender a aprender com a matemática. A matemática, ela tem pró e contra, que são o pró da matemática é que ela é abstrata, o contra é que ela é abstrata. E aí explico. Pelo fato dela ser abstrata, ela claro, a gente pode aplicar ela, mas agora eu vou colocar a matemática mesmo do ponto de vista abstrato, quando a gente olha ela só do ponto de vista abstrato, é importante que a gente perceba que ela vai além de um mero exercício, ou além de um estudo ali que está no papel e no lápis. É preciso que a gente aprenda a aprender com a matemática, a lidar com problemas, a desenvolver mecanismos de lidar com situações adversas. O que eu proponho? A minha proposta, e isso também aparece no Fantástico Mundo Matemático, é que a gente aprenda a usar a matemática, aprenda a ver esse outro lado da matemática, como um desenvolvimento de raciocínio. A matemática como uma ferramenta a nos preparar constantemente para o desconhecido. E mais do que nunca, gente, o fato é, o futuro cada vez mais se torna mais desconhecido. Esse trecho que eu li do Harari era para dizer assim, ó, no fim das contas, você sabe que se você estuda isso ou aquilo, é o que você vai precisar mesmo. Agora, o mundo está numa mudança brutal. Como que a gente se prepara para o desconhecido? Eu gostaria de propor uma mudança para cada um e que essa mudança viesse da matemática. E até para ficar claro, eu não acho que a matemática é a solução do mundo. O meu contato é com a matemática, o contato de vocês é com a matemática. O que eu estou afirmando é que a gente pode usar a matemática para aprender. Eu não estou desmerecendo absolutamente nenhuma outra área, mas eu estou afirmando que a gente pode usar a matemática para aprender, tá certo? Eu acho que eu vou encerrando a minha apresentação. Se vocês quiserem fazer comentários e perguntas, coloca aí no chat. O Joaquim mandou um oi aí para vocês. Eu apresento o Fantástico Mundo Matemático com o Joaquim. Ele está meio calado porque ele está rouco. Eu vou, então, para finalizar, eu vou pedir para vocês se inscrevam lá, participem em algum sentido. Essa palestra, ela continua lá no Fantástico Mundo Matemático, assistindo os vídeos. Eu interajo bastante nos comentários. Inclusive, os comentários são muito bons. A gente aprende bastante lá. Acho que o Mário aqui tinha várias perguntas aqui, hein? Vamos ver. Tem bastante aí, Regis. Tem bastante perguntas. Vamos ver. Professor, eu gostaria de perguntar o que o senhor acha sobre as justificações utilizadas na educação básica, sem caráter formal da matemática acadêmica, mas usando os conceitos da própria matemática escolar, para o ensino de conceitos, procedimentos, fórmulas. Mário, eu vou responder aqui o que eu entendi da tua pergunta, tá? Eu não sei quando você coloca... Como eu não trabalho assim com... Eu desenvolvo alguns projetos, mas na prática eu não trabalho... Eu trabalho mais com o ensino superior. Então, se eu estiver interpretando a pergunta de uma outra forma, você me avisa. Mas eu vou comentar de uma maneira meio geral. É o seguinte. Quando eu falei de áreas aqui, né? Eu falei, olha, gente, vamos se perguntar o que é área, também essa é uma boa pergunta. O que é área, mas assim, por que as fórmulas de área são isso daí? É para dizer o seguinte, que é super difícil responder essas coisas. Eu não tenho para vocês aqui uma definição do que é área. Não existe uma definição. Os alunos que fizeram cálculo vão falar, não, só vai conseguir fazer usando cálculo. Percebe? A gente vai sempre postergando para frente. Então, só para dizer que os temas que a gente lida na escola, eles são muito difíceis. Eu vou te dizer um problema que eu acho é o seguinte. Eu sinto que falta, às vezes, aos professores perceber que os temas são, de fato, muito difíceis. Então, quando a gente acha que os temas são meio fáceis, a gente acaba dando respostas truncadas para os alunos não ficam convictos, ninguém sabe o que está acontecendo. Eu acho que um problema é que os temas são, de fato, muito difíceis. Ninguém tem uma fórmula perfeita para dizer como que a gente tem que ensinar. Então, quando você fala, o que eu acho sobre essas justificações utilizadas no ensino básico,
sem caráter formal. Olha, para eu não me alongar muito, caráter formal da matemática, eu não gosto. Super. Ainda mais que eu sou pesquisador em matemática, estou na universidade. Gente, a matemática, a gente precisa perceber ela. O caráter formal, a formalização, ela vem a posteriori de um entendimento, sabe? Então, quando a gente, agora falando aqui, estamos falando de educação básica, caráter formal, minha opinião, só serve de uma maneira geral, tá? Não quero super polemizar, mas só para dar uma polemizada rápida, para eu não me alongar muito na resposta, só atrapalha o conceito formal. Então, nos momentos iniciais, que tá trabalhando com número, blá, 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 quer estudar a área, gente, a formalização, ela só vai confundir os alunos, tá? Então, assim, não, vou responder rapidamente só isso aqui, qualquer coisa eu respondo mais. Deixa eu ver outra pergunta. Sua perspectiva sobre o ensino de matemática, resumidamente de questionamento constante para estimular e orientar o aprendizado. Se inspira mais em alguma corrente específica na área de educação matemática ou tem maior influência... Pô, não foi, acho que deve ter um limite de escrita. Tá, então, sobre o meu questionamento. Então, Mário, é o seguinte, uma coisa... eu comecei a me envolver mais, digamos, com a educação matemática ao momento que eu fui interagindo fazendo as coisas de divulgação. Então, no fim das contas, é assim, a minha visão, toda a visão que eu apresentei aqui, ela foi moldada na minha própria percepção de lidar com a matemática. Então, percebe? Então, ela se junta com a pergunta anterior. Como que eu acho que a gente deve aprender matemática? Entendendo, percebendo, e depois a gente formaliza. Então, a minha visão sobre a matemática, ela foi surgindo naturalmente pelo fato de lidar com a matemática. E aí depois eu fui procurando pessoas e tentando formalizar melhor, buscando filósofos, e entender melhor o que eu estou pensando. Mas percebe que a minha maneira de ver a matemática, eu vou te dizer que a minha maneira de ver a matemática, ela foi moldada com o tempo, fazendo matemática, com o contato que eu tive com a matemática. E não... A minha visão da matemática, ela não veio a posteriori. O que eu quero dizer a posteriori? Ela não veio estudando visões de pessoas sobre a matemática. Aí é um pouco característica da minha formação, a maneira que eu fui educado a fazer matemática, que era para pesquisa, então eu fui tendo um contato com a matemática em que eu não tinha em nenhum momento reflexão sobre o que era fazer matemática. E essas reflexões e essas inquietações, elas vieram internamente. E aí eu fui buscando um significado, e aí eu fui buscando perceber o que eu fazia como matemática e o que era assim, como se fosse assim, eu estava vendo a maneira formal que me era passada e eu estava tentando interpretar aquilo para a minha vida, tentando interpretar o que é de fato fazer matemática. Então, a maneira que eu vejo matemática, ela foi construída de uma maneira meio orgânica, no meu caso. E não estou dizendo que as pessoas têm que ser assim, porque cada um tem uma vivência diferente, tá? Mas no meu caso, ela foi mais assim. Em relação à sua experiência como aluno na escola ou universidade, poderia citar algum exemplo seu marcante que se relaciona ou que motivou essa sua perspectiva? Então, olha, é o seguinte, gente. Quando as pessoas vão contar, chama alguém aí, conta a história da sua vida. Já viu que a história da vida da pessoa é sempre bonita? Quer dizer, vai ter dificuldade, mas é tudo sempre contado de uma maneira linear, né? Nossa, aí eu tive essas batalhas e consegui vencer, mesmo quando tem momentos ruins, tudo é muito encaixado, né? Se você olha a vida da pessoa de longe, parece que, nossa, escrever a vida, tá certinho. Então, assim, mas todo mundo que vive, né? Nós vivemos, a gente sabe que a vida é cheia de problema, nada é linear, tudo dá errado. Hoje aqui deu errado aqui nas coisas, problema aqui no meu computador. Normal. O que isso tem a ver com a pergunta? É o seguinte, então, não houve um evento específico que me fez mudar a minha visão de ver as coisas, tá? Eu, particularmente, não acredito muito que certos acontecimentos possam mudar tanto a gente. É que, às vezes, a gente tem essa sensação, é porque já está vindo alguma transformação
e naquele momento rola um divisor de água, assim, mas as coisas são uma transformação, né? E a transformação, então isso é para dizer assim, que o que eu percebo nessa minha visão de ver a matemática é que ela realmente foi se construindo com uma inquietação que eu tinha entre o que as pessoas diziam que era para ser a matemática e o que estava se fazendo, ou ensinando, ou pensando matemática de fato. Há uma desconexão, sabe? Há uma desconexão. É tipo, não quero polemizar muito, mas é meio que igual na vida, né? Você vai ver, todo mundo tá falando sobre honestidade, vamos ser. E aí na vida real você vê as coisas, nossa, não tá condizendo, sabe? A matemática parece que estava acontecendo isso. As pessoas falam uma coisa e a realidade era outra. Então, eu acho que esse desbalanço aí entre o que as pessoas diziam que era matemática se aprende a pensar, não sei o quê, mas a realidade não era essa. Então, essa desconexão e essa frustração, ela foi muito constante na minha vida. E isso foi moldando a maneira que eu fui tentando entender as coisas, né? Deixa eu ler um outro aqui. A Luciana. Eu acredito que o currículo extenso e as cobranças para cumprir esse currículo faz com que não haja tempo para trabalhar o significado da matemática, ficando algo meramente mecânico. Perfeito, gente. Isso é uma coisa que eu queria comentar. Quando eu estou dizendo aqui, e até esclarecer, eu falo, olha, vocês tinham que se perguntar, o que é área? O que é não sei o quê? De novo, gente, eu só estou pontuando para a gente pensar junto. Eu não estou aqui julgando, e você vai pensar, nossa, olha só, eu nunca pensei nisso, o cara está dizendo que eu tinha que saber. Não. Gente, a gente sabe o seguinte, ó, o professor, esses meus alunos lá dos exemplos da área, ali a gente teve a oportunidade de pensar sobre a área, de discutir. Ali a gente teve esse privilégio de poder pensar. Eu sei que na aula, os alunos, eles vão ter que cumprir um monte de coisa, eles vão ter que dar aquela aula, passar aquelas fórmulas, tá? Então eu não tô discutindo o ensino em si, ou o que a gente tem que fazer. A minha ideia era que, olha, tô querendo pontuar esse problema. A Luciana pontuou o problema também. Olha só, a gente não tem tempo de mostrar as coisas. A gente não tem tempo de degustar. E é verdade, eu concordo plenamente com a Luciana. O Fantástico Mundo Matemático, eu tenho... Qual que é a vantagem do canal? De novo, como eu comentei, eu não estou para treinar ninguém para o vestibular, para fazer uma prova. Então, eu não preciso ficar amarrado a isso. E eu posso fazer uma conversa livre e motivar, na medida do possível, ali, percebe? Então, dentro das minhas condições, o Fantástico Mundo Matemático é um bom lugar que eu posso contribuir. Porque também refletir sozinho leva tempo. Se vocês forem pensar aí, não, agora eu vou pensar. O Regis sugeriu pensar sobre área. Você vai pensar, gente, vocês vão ficar pensando um tempão, vão ver que é difícil, vão gastar muitos dias para ter a impressão que avançou pouco, mas aí você tem que preparar a aula, você vai ter que fazer não sei o quê. Então, eu entendo que é super difícil, tá? Então, nesse sentido, Fantástico Mundo Matemático, ele também tenta contribuir. É um momento que a gente tem para, ali, entre a gente, poder conversar sobre outras coisas. E é por isso que eu me dedico muito aos comentários. Se vocês forem ver, eu converso, eu dialogo. Tem vídeos lá que parece um fórum. Muitas coisas escritas. Vamos ver a Kathleen. Eu considero que o modo dele de pensar tem tudo a ver com a matemática da atualidade. Não é uma coisa forçada. Colocar algo a mais na didática leva o aluno a se interessar e aprender melhor. Exatamente. Olha, uma observação, uma coisa, por exemplo, que eu falo para os próprios alunos, né, para os meus alunos, por exemplo, os da licenciatura, que vão dar aula. Você tem lá, estão te pressionando, você tem que dar tal conteúdo. Beleza? Você tem que dar, não adianta. Eu vou ficar esse mês filosofando com a galera para a gente responder o que é área. Não, você tem que dar ementa, o pessoal tem que aprender isso, tem que aprender aquilo, a galera quer passar no vestibular, né? Tem muita pressão de vestibular, etc. Tudo bem. Dentro da realidade, como é que dentro da realidade, dessa realidade de pressão, de ter que passar um monte de conteúdo, como que como professores a gente pode mudar alguma coisa? Se você muda a tua relação com a matemática, quando você vai ensinar, que seja
soltando alguma pequena informação, algum comentário. A maneira que você aprendeu o conteúdo faz diferença da forma que você vai ensinar, entende? Então, se o conteúdo para ti ele é mecânico para você, se você não tem relação com o conteúdo, aquilo passa para os alunos. É como se você fosse entrar na sala. Eu entro num grupo de pessoas. Ninguém precisa ser grosseiro comigo, mas você percebe que às vezes uma pessoa gostou mais de você, outra gostou menos. Sabe, ninguém precisa ter sido grosseiro. É ali, eu não sei descrever para vocês quais são as características visuais, mas assim, sabe, o teu cérebro, nós somos seres sociáveis, a gente interpreta, né? A gente consegue perceber quando uma pessoa está mais aberta, a outra está mais fechada. Isso também está acontecendo ali. A relação do professor com os alunos, ela envolve essa emoção. Então, o professor ele não precisa saber das coisas, ele não precisa... E isso é importante, ele não precisa ter as respostas. Mas quando o aluno pergunta e o professor genuinamente, não sei, ele se empolga, ele quer depois correr atrás. Olha, o aprendizado que você dá aos alunos é muito grande. Novamente, eu até quero pontuar que eu entendo também que tem uma pressão de que, veja, o professor precisa mostrar um conhecimento e tal. Só quero comentar de um ponto de vista utópico, nada do que eu falo é o que eu digo, olha, esse é o modelo. Mas, de um ponto de vista utópico, a tua relação, você percebendo que não sabe, você se engajando com o aluno, veja, mesmo que você esteja tendo que passar ali, ó, as caixinhas fechadas que mandaram você passar, você consegue fazer algo além. Como? Quando você tem essa boa relação com a matemática. Tá? Acho que respondi as perguntas. Não sei se tinha apertado lá para cima. Acho que é isso. A menos que alguém queira fazer mais alguma pergunta. Essencialmente, o que eu queria passar, eu passei, e eu convido a me encontrar com vocês pelo Fantástico Mundo Matemático. Tem o podcast, escuta a gente lá, comenta, e eu tô por aí. Tem Instagram também. Só aproveitando a sua fala, né, que eu achei muito interessante, toda a sua fala, e acredito que todos que estão assistindo também conosco. Você falou de um ponto, né, da ruptura, dessa descontinuidade, né, que há muitas vezes em relação ao professor. Ele aprende na graduação e o que ele vai aplicar depois em sala de aula, vai ministrar enquanto professor. E isso é um conceito que o Felix Klein, né, o grande matemático Felix Klein, ele já dizia, né, porque muitas vezes o aluno ele entra na graduação em matemática, aí ele tem que esquecer tudo que ele viu da matemática básica, porque agora tem uma matemática do ensino superior, que é superior, é avançada, é a matemática em voga, e depois, quando ele termina o curso de graduação, ele tem que, de certa forma, esquecer tudo que ele viu da graduação, e agora ele tem que voltar e lembrar daquilo que ele não tinha lembrado, não tinha sido colocado e posto em sua graduação. Então, eu gostaria que você falasse, né, dentro dessa já fala, né, que você já colocou, né, como que poderia ser essa conexão, né, para que a gente não tivesse essa dupla descontinuidade, né, segundo o Felix Klein. Não, maravilha, muito, muito boa, gostei, obrigado, Júnior. Tem acho que, bom, em algum dos livros aí do Felix, do Klein, acho que ele cita uma história, né, de um aluno que vai perguntar, não lembro agora como é a história, mas é algo do tipo, por que 2 mais 3 é 3 mais 2, alguma coisa assim, e aí ele tinha que justificar porque era comutativa, alguma coisa assim, tipo, ele tinha que usar, sabe, uma formalidade, querendo dizer assim, olha, é assim porque são as regras da aritmética, sei lá, alguma coisa meio formal. E aí, tipo, isso mata, né? Bom, enfim, tá, olha só, vou dar um exemplo, então, para vocês verem, eu vou dar um exemplo do que eu faço. Primeira observação, existe a realidade, né? Então, aqui eu não vou falar, eu não tenho fórmula mágica para nada. Então, não tem como eu falar, galera, se você dá aula no ensino básico, faz assim, no ensino superior faz assim, pronto, vamos revolucionar
a educação. Então, o que a gente pode fazer com o que a gente tem, com a realidade? Então, quando eu vou dar um curso tradicional, super tradicional, só para ficar claro, tipo, eu dei um curso de análise algum semestre aí, o curso de análise, eu converso muito com os alunos, etc. Enfim, só para encurtar, aí eu sigo um livro lá, a gente segue o livro. O curso exige que eu cobre dos alunos aquele formalismo, tá? Então, eu vou seguir, nós vamos fazer um curso. Na medida do possível, eu vou conversando, inclusive, eu até falei para os alunos uma vez, galera, olha, o livro, para polemizar, o livro é uma farsa. O que quer dizer com isso? E assim, não é assim que a gente aprende matemática, isso vale para tudo. A gente não aprende matemática como está no livro, não é teorema e ter a demonstração. Não é assim que a matemática é. Aquilo é depois de totalmente pronto, a gente já resumiu, aquilo está otimizado para estar feito corretamente, tá? Aquilo, é importante que a gente perceba que aquilo não é a matemática em si. Faz parte da matemática também. Tá, tudo bem, eu não quero agora me alongar muito nisso, aí eu quero mostrar uma atitude, por exemplo, que eu faço, e essa é uma sugestão de como que a gente pode encarar e perder essa... e diminuir essa angústia, né, dessas diferenças de ver a matemática. Também vou citar o que eu faço com os alunos. Tá, então, se eu estou dando um curso de análise lá que exige que eu faça uma determinada forma, aí beleza, gente, temos que seguir, na medida do possível, a gente segue. Tem outros cursos, por exemplo, em que a gente... não são cursos tão formais que a gente vai resolver problemas, vai discutir. Então, tem alguns cursos aqui que eu dou que, pela própria natureza do curso, tem alguma flexibilidade. Então, exemplo, aí no curso eu falo o seguinte, vou pegar esse de área, então, para a gente contextualizar com a área. Por que... Por exemplo, princípio de Cavalieri, pessoal, aí eu pergunto... Por que o princípio de Cavalieri é verdadeiro? O princípio de Cavalieri é um teorema, não é um teorema? O que está acontecendo? Agora, por causa do tempo, eu não vou discutir o princípio de Cavalieri aqui, mas só quero dizer o seguinte, eu costumo fazer perguntas para os alunos e eu falo, olha só, eu quero que vocês se convençam. Isso aqui não eu não vou dar uma prova e vou pedir para que vocês provem para mim usando o formalismo usual da análise, o formalismo de cálculo 1, sei lá o quê. Não, eu quero o seguinte, que vocês se convencem. E aí percebe o seguinte, gente, uma coisa, como que a gente tem que, uma sugestão de como que a gente vê a matemática. Eu vou me colocar como se eu fosse aluno. Eu sou aluno, o professor quer que eu faça assim, assim, assado. O professor quer que eu faça assim, assim, assado? Beleza, eu vou fazer. O professor quer que eu faça assim, eu vou fazer. Uma coisa é isso, que o professor quer, eu preciso passar ali, eu vou, né? Isso faz parte do jogo, tá? Mas eu também posso, ali, por mim mesmo, me perguntar. E algumas coisas falar, nossa, será que eu estou convencido? Olha, a parte do formalismo que estão me pedindo, a parte do que estão mandando eu fazer, eu me pergunto, será que eu entendo? Eu estou convencido? Então, o que eu gostaria de sugerir a vocês é assim, uma maneira da gente diminuir essa desconexão da maneira que a gente ensina é assim, a gente tomar para a gente a própria responsabilidade do nosso aprendizado. Então, de novo, eu não consigo falar, gente, vamos tirar todo mundo, vamos começar uma coisa nova. Não, tá aí, não tá? Então a minha sugestão é a seguinte, pragmático. O que a gente tem controle é como que a gente enxerga a matemática. E o tempo todo é isso que eu queria mostrar, né? Quando eu estou falando aqui do Sócrates, do Descartes, eu estou tentando instigar vocês para tomar, dentro das possibilidades que a gente tem, essa responsabilidade de aprender por si só, entre aspas, independente de como estão mandando a gente pensar. Então, eu vou, muito simplificadamente, dizer assim, pensa que é um jogo, tá? Um jogo você faz as suas regras, você entende como que... Porque isso é fundamental. Esse é você tentando, você se motivar. E aí aí é que tá, beleza. Cada um pode se motivar de um jeito, sabe? Às vezes, uma coisa que te motiva é diferente. A maneira que você entende uma demonstração, ou que você acha que aquilo é verdade, é diferente. E outra coisa são as regras do jogo.
a gente só aprende a jogar as regras do jogo, que é como se fosse assim, vem uma coisa fechadinha, você usa. O que eu estou sugerindo, que eu gostaria de abrir, começar a tentar abrir um pouco a cabeça de vocês, assim, tentem vocês buscarem entender por si só. Isso é super difícil. Isso exige treino. Então, isso exige treino, e é um treino constante, gente. Eu continuo a vida toda, eu vou para sempre continuar aprendendo a fazer isso, sabe? Eu vou para sempre continuar me maravilhando. Eu vou para sempre. Olha, eu estou aqui como professor na universidade. Aí eu começo a fazer reflexões de coisas do ensino básico e penso, cara, aprende uma coisa nova, fantástico, não sabia isso. E vou percebendo o quanto é difícil os temas do ensino básico. E eu fico, às vezes, um pouco angustiado, porque eu sei que, dado o tempo dos professores, as limitações, nem sempre os professores têm o tempo de perceber o quão difíceis são as coisas. Isso traz problemas, né? Então, a minha sugestão é, independente em que momento da tua vida você está, é você tentar entender você por você mesmo. E aí eu volto lá quando estava citando o Descartes. É você fazer as perguntas, aprender a se perguntar. Isso vale para tudo, gente. É na vida. Na vida eu me pergunto, você vai votar num candidato? Você vai votar num candidato. Aí você faz pergunta, e aí, será que aquela pessoa é mesmo? Você vai atrás. E aí é encarar a realidade. Você vai saber, olha, realmente eu não consigo descobrir mais do que isso, eu não consigo saber isso, aquilo. Beleza. Nem precisa falar para as pessoas, porque, vou citar política, mas sem pontuar muito, porque é polêmico, mas perceba, você pode fazer treinos você mesmo. Não tenha medo de se perguntar e chegar em reflexões do tipo, eu não sei responder. Olha, eu vou votar nessa pessoa, por exemplo, só para ficar no coisa de votação. Beleza, eu sei que eu não sei justificar determinadas coisas. Tá, talvez aí quando você estiver no bar conversando com as pessoas, você não precisa, olha, eu não sei isso, aquilo, vou te atacar, mas esquece. Pensa você, aprenda a se questionar e ir a tão fundo quanto você conseguir. E isso eu aprendo, gente, da matemática. Isso eu acho muito legal na matemática. Que não é isso que a gente faz com a matemática. A matemática a gente consegue fazer... Tá, olha só. Se eu falo assim, vamos discutir de política, vai dar uma briga, né? Vai dar uma briga errada aqui, gente. Mas o que eu estou dizendo é, a gente consegue discutir de política na matemática. Na matemática a gente pode se questionar sem medo, né? Não tem problema. Você encontra uma coisa errada, você aprende, você descobre que está errado, você não vai... Ai, não, deixa eu... Ah, mas é porque ali agora que, nesse momento, 2 não é 2. Entende? Você não vai ficar justificando. Então, a matemática, ela por ser abstrata, ela serve como esse modelo de aprendizado. Vamos trazer essa maneira de pensar e trazer para o mundo real. Não vamos ficar super bitolado, achar que tudo é 0 ou 1. O mundo real ele é mais complexo que a matemática. Mas vamos aprender nesse modelo utópico da matemática, esse raciocínio, vamos trazer para a vida real. E é assim que a gente diminui essa desconexão de aprender matemática, de fazer matemática. Pegando para a gente a responsabilidade do aprendizado. Perfeito, professor. Eu quero agradecer novamente o professor Regis pela participação, pela palestra excelente, e trouxe ótimas reflexões, né, para que a gente possa pensar a matemática de uma forma fora da caixa, né, professor? Que muitas vezes a gente recebe ela dentro da caixa, dos livros, dentro das fórmulas, dentro das expressões, e esquecemos, né, de explorar esse lado que talvez seja o lado mais interessante, que, na verdade, nos levou a fazer graduação em matemática, nos ajudou a percorrer, né, a trilhar dentro desse conhecimento de matemática. Então, eu agradeço pela palestra. Eu convido a todos a participarem, a se inscreverem no canal do professor Regis, o Fantástico Mundo Matemática. É um canal excelente, tem assuntos de nível de matemática assim, mais profundo, só que explicado de forma a ser entendido, né? Tem vários assuntos assim que, mesmo alunos de ensino básico, eles conseguem entender, porque o professor é didático, ele consegue transmitir ideias profundas de matemática, até mesmo ele citou o princípio de Cavalieri. Depois busquem lá, tem um vídeo falando do princípio de Cavalieri, de uma forma que uma pessoa, um aluno do ensino médio consegue entender. Então, eu acredito que a mensagem, né, principal aqui é
conexão, né, que a gente pode fazer da realidade, da matemática, né, e fazer isso de forma leve, né, não amarrar ali em formas ou coisas prontas. Então, eu agradeço, professor, e eu que agradeço. Assim, com certeza, em outras oportunidades, a gente estará convidando o senhor para participar de outros eventos. Eu agradeço a todos que estão no Brasil e no mundo, né, pela internet, ouvindo essa palestra, vendo essa palestra. Eu agradeço a presença de vocês e obrigado. Logo mais nós teremos uma outra palestra, vou falar aqui para vocês, certinho. Nós teremos uma palestra, a palestra 6, intitulada Abordagem dos conceitos de álgebra no ensino fundamental na perspectiva da BNCC. E quem irá ministrar é o professor Dr. Rogério dos Reis Gonçalves. Ele é da Unemat de Sinop, Universidade do Estado do Mato Grosso. E a palestra vai começar às 14 horas. E sempre lembrando, gente, o horário das palestras é o horário de Brasília, tá? O nosso evento é nacional, então a gente está usando o horário oficial brasileiro para estar transmitindo as palestras. Então, às 14 horas, horário de Brasília, para quem está no Mato Grosso, às 13 horas. E quem vai estar moderando essa palestra é a professora doutora Minéia Capelari Fagundes, a professora da Universidade do Estado do Mato Grosso, do campus de Nova Mutum. Então, mais uma vez, obrigado, professor. Se o senhor quiser falar as últimas palavras, fique à vontade. Eu queria agradecer, gostei muito, espero que tenha ajudado, e eu deixo esse convite aí. Vou até dizer o seguinte, o meu canal lá, como ele é mais de educação, ele é um canal que o YouTube não divulga. Outro dia alguém postou no comentário, nossa, eu sempre procuro coisa de matemática, nunca apareceu para mim o canal. A pessoa achou que enfim, alguém tinha indicado depois para ela. Então, assim, o YouTube ele tem um mecanismo de divulgar. Então, se vocês gostarem, entrem lá e ajudem também a divulgar, sabe? Porque, como é um trabalho, novamente, como ele não é focado em treinar para vestibular, não sei o quê, a divulgação dele é mais difícil. Então, acho que essencialmente o que eu queria falar, eu falei. Eu espero encontrar vocês nos comentários lá, até comenta que encontrou, que veio da palestra, e a gente conversa por lá. E muito obrigado, pessoal. Obrigado a todos. E continue no evento, teremos mais palestras interessantes, tal como foi a do professor Reis. Eu conto com a participação de todos vocês, no Brasil e no mundo. E obrigado a todos.